Você tem razão em relação ao desmatamento. A gente ainda desmata muito, a gente desmata um pouco menos, mas no agregado ainda é muita coisa, principalmente quando você considera o Cerrado também, não só a Amazônia. Então tem muita coisa para fazer e o Brasil vai precisar atrair capital internacional. Por isso que eu volto no mercado de carbono, porque esse é uma ferramenta importante para que essa atração ocorra. Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O EsferaCast conversa com Plínio Ribeiro, ele que é conselheiro em descarbonização do Grupo Ambipar. E acho que o nome já diz um pouco do nosso pontapé dessa conversa. Plínio, a gente está aí na expectativa de novas fases do mercado regulado de carbono. Queria que você situasse a gente como que desde a aprovação da lei estamos, qual é a fase atual? Obrigado pela entrevista. Primeiro é importante dizer que a gente demorou bastante tempo para ter essa lei. A gente discute uma lei de carbono no Brasil desde 2009. Então foram quase 15 anos aí de ativismo, uma boa parte de quem entende que mercado de carbono é uma das atividades mais importantes para descarbonizar. E realmente no final do ano passado, a gente agora tem a lei do chamado mercado regulado de carbono no Brasil, que trouxe 3 questões bem importantes que eram totalmente necessárias, né? A primeira é a criação de um sistema brasileiro de comércio de emissões. Então é a primeira vez que a gente vai ter esse sistema funcionando, onde a gente vai criar tetos de emissões setoriais e as empresas daqueles setores que ficarem acima vão precisar ou comprar crédito ou pagar o que a gente chama de allowances, né, as permissões de poluição. Então esse é algo importante. Outro ponto fundamental que a lei trouxe é a questão da segurança jurídica, no sentido de dar um tratamento, qual é o tratamento tributário e até de que tipo de ativo financeiro é esse, dado que a gente está falando de um mercado muito novo. Num resumo, a gente pode até explorar isso em outras perguntas, mas uma vez que esse crédito entre dentro do sistema brasileiro de comércio de emissão, ele vai ser um ativo mobiliário. Então ele vai estar regido por CVM. Isso para financiamento, para que os bancos possam formar carteiras, fundos de investimento atrelados nesse crédito, é muito relevante. O que nós estamos agora, e talvez seja a parte mais importante, é a governança do sistema. Então, existem alguns já princípios de como que essa governança vai ser montada. Ela vai ser primordialmente por ministérios pertencentes ao governo federal. A gente, como setor privado, articula muito para que tenha uma representatividade importante do setor privado. Afinal de contas, são as empresas que serão reguladas, né? Então, a gente está justamente na fase de formação dessa governança para que possa, nos próximos... E aí, algumas pessoas acham o prazo longo, mas a gente está falando aí de algo de 3 a 5 anos para que a gente possa ver esse mercado funcionar, porque a gente ainda precisa, primeiro, acertar os tetos de emissão setorialmente. E isso costuma ser um papel que tem um momento que tem muito lobby. A gente nunca pode esquecer que carbono é você colocar um custo que hoje a empresa não paga, um custo, uma externalidade para dentro do processo produtivo para você mudar o incentivo daquela empresa em poluir. Então isso está sujeito a muito lobby. Então a gente entra numa fase muito crítica e se a gente não tiver uma governança robusta, a gente pode estar à mercê desse lobby e ter uma política que no papel até existe, mas que não tem um efeito prático de redução de emissões, que não é o que o legislador buscou com a lei agora do ano passado. E é interessante pensar no contexto que a gente está vivendo e do quanto é um tema atual, né? No final do ano a gente tem a COP, esse é um tema que conversa diretamente, a gente está tentando passar mensagens para o mundo. Por muito tempo o Brasil foi visto lá fora com o símbolo do desmatamento, e hoje a gente está tentando mudar um pouco, e a COP pode ser uma oportunidade para isso, na sua visão? Ela é a oportunidade, ela é a grande oportunidade, porque eu acho que eu tenho 13 COPs, eu participei de 13 conferências das partes, né? Primeira em 2009, quando surgiu a Política Nacional de Mudanças Climáticas, e até a última agora no final do ano passado. Mas a gente sediar uma COP é quase que o mesmo que dizer que são 2 COPs. Primeiro você tem aquela COP multilateral, a COP dos diplomatas, a COP da Blue Zone, que vocês vão ver lá para quem ainda não conhece uma COP. É a COP dos acordos internacionais
que costumam historicamente ser acordos muito graduais na agenda, porque são acordos que necessitam, pela governança das Nações Unidas, de consenso entre todos os países que fazem parte. Então, consenso, ainda mais no mundo mais multipolar que é o que a gente está vivendo agora, é mais difícil. Mas, quando você cedia uma COP, você traz para a sociedade nacional o porquê que essas coisas estão sendo discutidas, né? E qual que é o papel do país nessa discussão. E aí o Brasil realmente tem um papel muito importante. Primeiro porque, historicamente, a gente, até no nosso corpo diplomático, a gente costumou liderar os países em desenvolvimento nessa agenda. As COPs são muito organizadas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Tem um grupo na COP, que é o G77 mais China, do qual o Brasil faz parte, que representa esses países em desenvolvimento. Não podemos perder que existe uma questão histórica. Os países hoje desenvolvidos emitiram muito carbono para se desenvolverem. E os países que estão para se desenvolver entendem como justo ainda a possibilidade de emitir para poder perseguir isso. Então, essa dicotomia ela é muito relevante. Mas fora que tem país muito poluidor e que a gente nem sabe se vai vir para discutir, né? Não, vai porque os signatários eles participam. Mas também, às vezes vem o país, mas não vem a liderança que decide nada. Sim. Então fica um encontro que daria peso, de fato, exatamente, né, a comitiva. Mas o fato de ser no Brasil dá a chance para a gente mostrar para a sociedade brasileira quais são os caminhos que o Brasil pode seguir numa agenda de descarbonização que são interessantes para o nosso desenvolvimento. E é impressionante, todas as áreas que você olha, nos painéis anteriores aqui que a gente participou, a gente tem vontade competitiva em tudo. A gente tem vontade competitiva na energia, na agricultura, nas florestas, que é o meu lema aqui, é a minha área de atuação. Então a gente deve usar, acabei de assistir ao painel do governador do Pará, que tem sido uma das principais lideranças disso, inclusive o responsável por trazer a COP para a Amazônia. Então a gente deve usar, e eu estou vendo um esforço concentrado de setor público, sociedade civil, para que a gente aqui dentro tenha uma união do que a gente quer mostrar para o mundo e que isso vire vantagem competitiva para a gente daqui para frente. É uma oportunidade também de atração de investidores, assim, fico pensando, fora, claro, dos compromissos que são necessários de serem reforçados, mas da gente mostrar o Brasil de fato e o nosso potencial aqui dentro, e aí de novo eu volto no selo muito ruim que a gente teve por muito tempo, e hoje a gente tem índices melhores de combate ao desmatamento, mas de tentar mudar um pouco as visões que podem ainda coexistir lá fora sobre nós aqui dentro. Eu acho que sim e não, tá? Eu vou fazer uma comparação aqui. É como se você passasse na frente de uma loja e tivesse uma vitrine muito bonita. Antes a gente não tinha nem a nossa vitrine organizada. Então ninguém entrava na loja para comprar nada, ninguém vinha aqui para investir. Agora eu acho que isso é uma chance da gente ter uma vitrine bonita. E a gente tem o que mostrar. Como eu disse, a gente tem o que mostrar nos biocombustíveis, a gente tem o que mostrar na infraestrutura, a gente tem o que mostrar no setor elétrico, a gente tem o que mostrar nas florestas, a gente tem o que mostrar na agricultura, que são os setores, e no transporte, são os setores que mais contribuem com as emissões. Agora, a decisão de investimento, principalmente internacional, depois que você passou da visita, você tem que entrar na loja. Aí você tem que provar o produto, você tem que, o vendedor ou a vendedora tem que te apresentar bem. Tem que ser convencido. Tem que ser convencido. E aí a gente tem um problema estruturante. Por trás, foi muito discutido hoje, a gente tem uma questão que eu acho que é muito crítica, que é de câmbio. Esses projetos de descarbonização são projetos que, em geral, têm payback, de 10, 15, 20 anos. Então, o fator câmbio é um desestímulo muito grande. A gente tem uma taxa de juros, também discutido aqui, a gente tem um custo Brasil, enfim, eu não vou trazer a lista de problemas, mas não adianta a gente achar, porque agora a gente tem isso, tem a vitrine, que de uma hora a gente precisa resolver os nossos problemas estruturais para captar o investimento internacional. Mas pelo menos agora a gente tem uma vitrine, você tem razão em relação ao desmatamento. A gente ainda desmata muito. Sim. A gente desmata um pouco menos, mas no agregado ainda é muita coisa, principalmente quando você considera o Cerrado também, não só a Amazônia. Então tem muita coisa para fazer e o Brasil vai precisar atrair capital internacional. Por isso que eu volto no mercado de carbono, porque esse é uma ferramenta importante para que essa atração ocorra. Maravilha, vamos para o nosso minuto final aqui, passa rápido. Nossa, passa rápido. Quando o tema é bom, o assunto passa rápido. Bora lá. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Propósito. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Olha, até os erros foram importantes. Com certeza. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos,
Qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Eu acho que eu regularia, usava o meu poder para regular e implementar as leis que a gente tem. Na área ambiental a gente tem boas leis, a gente tem um bom código florestal, uma boa lei de resíduos sólidos, uma boa lei de mercado de carbono. O nosso problema não é na lei, é na implementação da lei. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra ou frase? Educação. E quem é a figura brasileira que mais te inspira? Eu gosto dos risos dessa, porque sempre... São muitos. Vale uma, ó, colher de chá. Olha, essa semana eu fui conferir o lançamento de um livro de uma pessoa que eu gosto muito, é um inspirador, Eduardo Janete da Fonseca. Foi meu professor, eu gosto muito da visão de mundo e país que ele tem, eu diria que é ele. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.